A gente tem uma entrevista exclusiva, o Raul falou com o Flávio Amêndola sobre o jogo de amanhã e a fase na Série A. Vamos conferir? O torcedor joga junto com a gente e a gente está muito feliz porque a gente vem de uma derrota contra o Cruzeiro e o torcedor mais uma vez já esgotou os ingressos, a gente espera corresponder dentro de campo para conquistar mais uma vitória. Sabemos que no Brasileiro cada jogo é uma decisão, é difícil porque a equipe do Bahia vem surpreendendo também no campeonato, é uma equipe muito forte, mas a gente está estudando o adversário, a gente tem certeza que vai fazer um grande jogo. Assim, a gente ficou muito chateado depois do jogo contra o Cruzeiro, né? Porque a gente tinha um controle do jogo, tivemos a chance de fazer o gol, infelizmente não conseguimos, aí no finalzinho tomamos o gol. Com a vitória, até mesmo com o empate, a gente subia, dava um passo na tabela, então a gente ficou muito chateado. A gente sabe que a nossa briga é pela confusão, mas passado o tempo, a gente vai vencendo os jogos, a gente pode ver coisas boas também. A gente não pode estar só pensando em sair da confusão, em estar ali na confusão. A gente tem que pensar em sair da confusão e olhar coisas melhores, uma Sul-Americana, uma pré-Libertadores, porque o nosso grupo é muito unido, a gente quer isso também. Aí, ó, o Raul. E aí, Paulo Lima, e esse Vasco aí, ó, cada vez mais o Vanderlei Luxemburgo apostando. Vamos lá, na molecada, que é o que o Vasco hoje tem de maior patrimônio, né, nesse momento. E tá perdendo seu principal jogador para sub-17, né? Então isso é uma situação delicada para o Vasco, mas a boa notícia é exatamente a presença cada vez mais forte da torcida do Vasco em São Januário. E ontem, no Expediente Futebol, o João Guilherme trouxe uma informação de que existe o interesse de um grupo de portugueses, né? Um grupo empresariado forte português, querendo fazer uma remodelação, uma reestruturação no Gigante da Colina em São Januário, ampliar o estádio para 45 mil torcedores. E parece que é um caminho sem volta, né? A modernização de São Januário. E se isso acontecer, é um espetáculo, né? Vai sair de 20, 22 mil torcedores para 45. Opa. Imagina como a família Cruz Maltina vai ficar. Vasco assinou, né, com a prefeitura, inclusive, a cessão do terreno perto do CT Ninho do Urubu. Exatamente. Em breve já vai estar também. Torcedores, inclusive, estão contribuindo para isso. Centro de treinamentos. Então é um projeto audacioso, tomara que aconteça, né? Nada para desmistificar aí a questão toda da história de São Januário, né? A coisa emblemática que é o estádio, manutenção de toda a sua fachada, que isso é fundamental, mas dentro do complexo ali, de arquibancada, né? Lógico que tem, remodelar. Imagina para o futebol do Rio, seria um espetáculo. Poderíamos ter, quem sabe, no futuro, com 45 mil torcedores, um Flamengo e Vasco em São Januário, por que não? Por que não? Né? O Vasco, infelizmente, né, Paulo Lima, hoje a gente vê no Vasco, por exemplo, quem chega ali atrás da Estrada do Romário, entra por aquela entrada, eu esqueci, me foge o nome da rua, mas enfim, ali onde tem o ginásio, Antônio Soares Calçada, está desativado hoje. Eu não tenho informação se alguém treina ali, mas enfim, a gente passa por ali, dá uma impressão de abandono, né? O próprio parque aquático, né? Hoje são áreas ociosas do estádio que poderiam muito bem. O parque aquático até passou recentemente por uma reforma, né? Mas eu estou falando de leigo, eu não tenho essa informação se vem sendo utilizado com regularidade. Mas a necessidade de transformação dos clubes do Rio, ela passa por isso mesmo, uma modernização dos estádios, né? Está aí o Botafogo que ampliou o seu contrato com o Newton Santos, né? Para continuar administrando, né? O Fluminense não tem, a sua casa é dividida com o Flamengo no Maracanã, é evidente. É um consórcio Fla-Flu. Agora o Vasco passar por essa possível reestruturação, reformulação, né? Modernização do seu estádio, nossa, seria um espetáculo. Tomara que aconteça. Caminha para isso, né? Caminha para isso. Parece que esse grupo é forte e quer fazer do Vasco cada vez mais um clube de gigante como é mesmo, e merece ser reverenciado e ser, acima de tudo, né? Cada vez mais fortalecer o futebol do Rio com isso. Um estádio para 45 mil pessoas em São Januário será um sucesso. Eu acho São Januário o estádio mais charmoso do Brasil. Eu sempre falo isso aqui, Carol. E sempre falo. Me deixa muito feliz ouvir essa notícia, saber dessa informação trazida pelo João Guilherme, porque é uma estrutura que pode ser melhor aproveitada. Veja bem, ele é o mais charmoso, mas ele pode ser mais funcional e está precisando de uma reforma. Então são detalhes que com certeza vão fazer a diferença. O Vasco, antes da Olimpíada do Rio de Janeiro, de 2016, 2014, havia um projeto de reformulação de São Januário,
inclusive para transformar São Januário na sede dos rugby, nas Olimpíadas. Isso. E aí, por questões burocráticas e até por falhas da antiga diretoria, que perdeu alguns prazos, esse projeto não foi adiante. Mas perdeu ali uma oportunidade. Na Copa do Mundo, o Vasco chegou também a ceder o seu espaço para treinamento lá, né? Então, foi COT. Exatamente. Centro Oficial de Treino. Exatamente. Então tem da Copa do Mundo. Então, assim, é evidente que quando você fala em modernização, né, os mais conservadores ou até os mais românticos, que eu me incluo nisso aí, mas não dá para você pensar em São Januário perder essa oportunidade, sabe? Acho que é oportunidade única, aquela velha história. O momento é esse, é de reestruturação, é de modernização, por que não? Tomara que dê certo, torcendo muito para que isso aconteça. Eu também. E tem gente pintando no Vasco, hein? Tem novidade no Vasco, né? Cleiton, atacante, 23 anos, a gente tem a trajetória dele aqui, Paulo Lima. Sinceramente, eu lembro do Cleiton mais no Atlético Mineiro. E eu no Havaí, quando ele começou. No Figueirense, desculpa. E depois eu confesso que ele sumiu. Foi caindo, né? A carreira dele foi caindo, ó. A gente vê lá no início, ó, no Figueirense, a arrancada dele em 2012, você vê, a gente tá falando de 7 anos. Ele tinha de 16 para 17 anos. São 96 jogos com a camisa do Figueirense, 27 gols, pintou bem o menino. Depois ele vai pro Atlético Mineiro, né? Esse belo desempenho leva o Cleiton ao Galo. E aí foram 2 temporadas no Atlético. Aliás, antes, em 2016, ele termina 16 no Corinthians. No Corinthians. É que 17 ele mal joga no Atlético. E aí ele tem 62 jogos com a camisa do Atlético, 9 gols. E a última passagem, agora, né, recente, do ano passado para essa temporada, muito pouco, né? 19 jogos apenas pelo Bahia e 2 gols marcados. Pode ser uma redenção aí, uma oportunidade para ele se recuperar, né? Jovem, 23 anos, tem qualidade, tem técnica. Eu acho que é bom, o Vasco precisa, né? O Vasco precisa. Os clubes brasileiros, em geral, aqueles que não têm muito investimento, tem que fazer essa peneira. Achar nos clubes aqueles que não estão atuando, que não estão tendo espaço para jogar e tentar trazer de volta e resgatar. O Renato Gaúcho faz muito bem isso no Grêmio. Quantos e quantos, se a gente falar aqui, quantos e quantos